Você sabia que a conjugalidade é um processo que se inicia na esfera do eu e caminha na direção do espaço nós? Meu nome é Denise Magalhães de Faria, eu sou psicóloga e diretora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, um centro de formação para terapeutas de família e casal. Hoje nós vamos falar do caminho do eu na direção do nós para a construção da conjugalidade. Para isso, nós vamos começar com o que é o eu primitivo. Todo eu surge de um espaço nós primitivo. Que espaço nós será esse? A relação mãe-bebê. O que nós temos de importante nessa relação? Quando o bebê ainda é recém-nascido, embora a mãe esteja totalmente devotada ao bebê, atenta, centralizada no bebê, o que ela faz? Ela sabe, reconhece que a relação é de duas pessoas, ela e o bebê. No entanto, do ponto de vista do bebê, é um pouco diferente este relacionamento. Para a criança, em seu primeiro momento de vida, a relação tem caráter de indiferenciada. A criança não sabe que existe ela e a mãe, e nem é uma relação simbiótica. Nós chamamos de uma unidade funcional que auxilia, ajuda, promove o crescimento do bebê. Somente com o tempo, o desenvolvimento, o bebê começa a se reconhecer como um eu diferente da mãe e, naturalmente, reconhecer o mundo em torno dele. Portanto, na relação com a mãe, a criança inaugura uma história que ficará impressa no seu psiquismo. Isto é importante para a nossa aula hoje. Por que nós estamos trazendo este contexto específico? Porque nós estamos falando do eu primitivo, o eu que nasce a partir da relação mãe-bebê. Este eu será transmutado na relação conjugal. Então, nós vamos falar de relacionamento conjugal. Quando nós apontamos para essa esfera, este contexto, nós não estamos falando de qualquer relação, mas daquela que implica na escolha amorosa. O processo da escolha, ele é importante porque nele, naquela escolha, incidem traços que estão relacionados àquela primeira relação mãe-bebê. Quando o casal inicia o compartilhamento da vida a dois, haverá o que os teóricos chamam de uma reatualização da trama identificatória de cada elemento do par. O que é esta trama identificatória? É a própria história do bebê com sua mãe, pontos mais importantes daquela história. Então, o que nós trazemos? É a história onde ficaram impressos sentimentos, emoções, ideais, expectativas, fantasias, modelos de vinculação. É um tempo em que o processo, aquela construção daquela relação engloba a dimensão consciente e inconsciente de cada sujeito, nós que fomos aquele primeiro bebê. Aquela primeira história que ficou impressa em nosso psiquismo, ela vai reaparecer na construção conjugal. Vamos entender melhor como que isso funciona. A conjugalidade, ela é o espaço privilegiado para a elaboração do que eu estou chamando de traços minêmicos de cada elemento do par. Esses traços minêmicos são aqueles pontos marcados na nossa história pregressa. Como ocorre o processo de elaboração da história pessoal de cada elemento do par na conjugalidade? Se cada parceiro deposita sua história no espaço nós, este espaço não é meu nem seu, mas nosso.
Portanto, ele passa a ter a característica de ser mutável. Ele transforma, elabora o quê? O conteúdo que cada parceiro deposita na relação. Vamos trazer um exemplo. Neste espaço nós, as histórias pessoais se sobrepõem uma à outra. Vejam, vamos dizer que esta imagem, ela seja uma imagem significativa para um dos elementos, para o homem, por exemplo. É algo significativo na vida dele, ele traz aquela lembrança, aquela inscrição desta imagem em seu próprio psiquismo para a relação. Vamos falar que para a mulher ela traz uma outra imagem, por exemplo, ela sozinha em algum lugar. São imagens diferentes que na conjugalidade elas se sobrepõem. Nessa superposição, elas se transformam. Quando essas imagens se transformam, elas ganham uma nova característica, surge uma nova imagem que ressignifica cada história. Tá? Então, esse espaço nós, ele é chamado espaço potencial, espaço transicional ou espaço de criação. O espaço de criação garante à conjugalidade um terceiro sujeito, que é o que comumente nós falamos o sujeito nós. Portanto, nós temos o eu, o tu e o sujeito nós na conjugalidade. O espaço nós estamos trazendo nesta aula que ele provém de dois eus. E ao ser inaugurado com o exercício conjugal, ele ganha vitalidade própria. Vitalidade essa que passa a influenciar os psiquismos de cada elemento do par. O que nós estamos vendo nesta aula? Como nós pode exercer esta influência? A partir de quê? Que nós trouxemos da relação primitiva mãe-bebê, que é a trama identificatória, e do laço que cada elemento do par dá naquela mescla de conteúdos que eles vão fazer no correr da própria conjugalidade. Então, nós temos dois elementos significativos aqui na formação conjugal, tanto a história pregressa quanto a força deste laço. O que nós estamos trazendo nesta aula? Nós trouxemos a história do eu, que nasce de um nós primitivos, e história essa que influencia a formação do eu conjugal. Nós estamos vendo, olha, a formação da conjugalidade, que é uma trajetória do eu ao nós. Mas nós apontamos uma continuidade desse processo, que é o quê? Quando a conjugalidade está formada, ela passa a exercer uma influência estruturante ou desestruturante em cada sujeito parceiro, mas este é tema para outra aula. Para você que tem interesse nessa área, nós temos um curso de formação de terapeutas de casal e família. É um curso 100% online e ao vivo. Este curso tem prática clínica e supervisão, também online. Se você quiser aprender mais, deixe seu contato no link que está na descrição deste vídeo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigada pela atenção.